resolver problemas de extremo condicionado com o método de fatores determinados, certo? Os famosos multiplicadores de Lagrange, que é semelhante ao método para a resolução de problemas clássicos do extremo condicionado para funções. Então vamos com o tópico de problemas variacionais do extremo condicionado, limitações do tipo Barphi de x, y1, yn igual a 0. Okay. Então temos esse problema variacional com esse tipo de limitação, ou como chamam, com esse tipo de vínculo, certo? Bom, restrição, certo? Ele vai encontrar com essas denominações. Teorema 1. Se as funções y, que constituem extremo funcional v, dada por essa função f, dependem das funções y, i e as derivadas y', i, com as condições de Barphi i igual a 0, de t igual a 1 até m, com m menor que n, satisfazem com uma seleção adequada dos fatores lambda i de x igual ao número de condições ou restrições ou limitações, certo? Satisfazem as equações de Euler para o funcional montado como f mais o somatório de lambda i Barphi i, igual, que a gente vamos denominar f estrela dx, certo? Ou seja, vamos a considerar um funcional que tem como componentes ou a função f original do sistema, do extremal, da funcional que queremos extremizar, mas nas condições ou limitações ou restrições, certo? Somatório dos lambda i vezes o Barphi i. Okay? Que vai ser uma nova função, então, f estrela da novo funcional v estrela. Então, as funções lambda i, y i se determinam das equações de Euler, certo? Temos esse princípio, já a gente já sabemos de onde obtemos essas funções, certo? Derivadas parciais e a derivada parcial das posições da velocidade derivada em x, certo? Dessa função, dessa derivada parcial igual a 0, e das equações Barphi i igual a 0. Certo? Então, as equações X também podem ser consideradas como equações de Euler, certo? Para o funcional V estrela, se se consideram como argumentos deste. Não somente as funções Y, mas também as lambda. Supõe-se que as equações 4, certo? Estas equações das condições, são independentes, isto é, que um dos jacobianos de ordem m é diferente de 0. Por exemplo, se as derivadas esta matriz, certo? Os jacobianos, ou as jacobianos dessas funções, de Barphi 1, Barphi 2 em relação a y1, yn, é diferente de 0. Certo? Vamos lá. Então vamos a determinar, achar a curva que corresponde à distância mais curta entre dois pontos A e B na superfície Barphi igual a 0. A distância entre dois pontos numa superfície é determinada pela fórmula. Esta é a distância que vai ser nosso, esse é o nosso funcional. Opa. Okay. Alguma pergunta até aqui? Ok. Vamos lá. Então, eu tenho esse meu funcional. Ok. Deixa eu copiar ele. Igual a integral desde x sub 0 até x1
raiz quadrada de 1 más y línea cuadrado más c línea cuadrado de x igual a integral f de x. Ok. Perdão. Então aí nesse caso vamos achar o mínimo L com a condição de barφ de x y z igual a 0. Certo? Segundo o teorema, podemos aplicar métodos para problemas variacionais com condição não condicionados ao funcional. Certo? Ou seja, vamos incluir as condições ou as limitações dentro da função f, que vai ser a f estrela. Certo? Portanto, agora f estrela, certo? F estrela vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais y línea cuadrado mais c1 quadrado mais lambda de x barφ de x y z. Certo? Ok. E temos que aplicar a equação de Euler, certo? Que são então a f estrela de y menos derivada em relação a x de f estrela y linha. Certo? O que seria igual a então a isso, certo? A f de y mais lambda de x vezes derivada parcial de barφ em relação a y menos a derivada em relação a x derivada parcial de f em relação a y'. A primeira equação. E a segunda em relação a c, ou seja, f estrela de c menos d de x de f estrela c' igual a 0. Aí também temos um f de c mais lambda x derivada de barφ em relação a c menos d de x derivada parcial de f em relação a z'. Certo? Lembrando que f maiúsculo, certo? É função de y' e z'. E barφ é simplesmente função de x, y e z. Por isso, estas formas de y, da equação de Euler para y e da equação de Euler para z. Assim temos que f maiúsculo, certo? Não depende de y, então ele é 0. Também não depende de z, que é igual a 0. Mas ele depende de y' e z'. Então temos f y', f e z'. E sabemos que barφ depende de x, y e z. Então temos derivada parcial de φ em relação a y e em relação a z. Então aqui temos, montando a meu sistema original, a estas equações, isto vai ser 0, f de y, f de z. Então simplesmente vamos ter estas
duas equações de 8, três equações em 8, perdão. Certo? O lambda bar phi y, toda esta derivada, e o lambda bar phi c, toda esta derivada, e bar phi igual a 0. Então, destas três equações de 8, se determinam as funções procuradas y de x e z de x, nas quais pode existir um mínimo condicional da função L e o fator lambda. Funcional L, né? Funcional L, certo? Mínimo condicional do funcional L e do fator lambda. Okay? Então, com essas condições, temos que ter nossas condições de fronteira em x sub 0 e em x sub 1 conhecidas, tá? Para a gente poder resolver estas equações diferenciais. Okay. Vamos ver aqui um exemplo prático. A gente ver para a gente resolver isso e deixa copiar os dados. Aqui temos meu ponto A, no ponto 1 menos 1 0, meu ponto B, no ponto... Professor, você mudou de tela? Ainda não. Obrigado aí, obrigado por me avisar, tá? Porque estou copiando simplesmente os dados do problema para a gente mudar de tela. Então, 15x menos 7y mais c menos 22 igual a 0. Ok? Então a gente temos esse nosso probleminha. Cadê você? Ah, tá. Certo? Esse é nosso probleminha, nosso exemplo. Certo? Agora aqui a distância entre dois pontos, uma superfície é dada, conhecemos, ou seja, do exemplo anterior, é uma aplicação simplesmente igual a integral de x sub 0 até x sub 1, certo? Ou seja, desde x sub a até x sub b, do ponto B, é igual a raiz quadrada de 1 mais y1 quadrado mais z' quadrado, certo, de x. E isto vai ser nosso f. E nossa condição é que esteja na superfície vazia, nesta superfície. Tá? Então, vamos. Minhas condições de fronteira iniciais são x sub 0 igual a 1, y sub 0 igual a menos 1 e c sub 0 igual a 0. X sub 1 é igual a 2, y sub 1 é igual a 1 e c sub 1 é igual a menos 1. E minha função e esta é a minha respectiva função de restrição ou limitação, certo? Ou também conhecida muitas vezes como vínculo, okay? É uma limitação, uma restrição a um problema, pela gente de otimização, ou também a gente vamos ver que pode ser utilizado todo este conceito, pode ser utilizado em como se chama? Mecânica analítica. Okay?
Então vamos a fazer nosso funcional auxiliar, ou seja, vamos ter o L estrela, que vai ser então a integral desde 1 até 2, certo? Desde x0 até x2, x1, d1 mais y linha ao quadrado mais c linha ao quadrado mais lambda x, aqui é 15 x menos 7y mais c menos 22, e tudo isso de eu vou escrever aqui embaixo dx. Okay? Então agora tudo isto é o f estrela. Okay? Então agora temos que calcular nossas equações de Euler, certo? Temos que calcular f estrela de y menos derivada em relação a x de f estrela de linha igual a zero, e em relação a z f estrela de linha também igual a zero. Okay. Aqui então temos o seguinte: f estrela de linha igual a menos 7 lambda x, f estrela de c, f estrela de y, perdão, e f estrela, vamos por partes, não vou acabar me confundindo. Agora então aqui f estrela de y linha é igual a 1/2 de 2y linha sobre raiz quadrada de 1 mais y linha quadrado mais c linha quadrado. E o que vai ser igual a y linha mais c linha quadrado, certo? E agora, juntando esses dois termos em uma única equação, vamos obter o seguinte: vamos ter menos 7 lambda x menos derivada em relação a x de y linha sobre raiz quadrada de 1 mais y linha quadrado mais c quadrado linha igual a c. E agora com f estrela com c. F estrela com c é igual a lambda de x, f estrela c linha vai ser igual que y, só que com c, mais c linha quadrado. Então, se juntamos as duas, temos que lambda de c menos c linha 1 mais y linha quadrado mais
C' cuadrado igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación y tenemos esta otra ecuación. Professor, não faltou a derivada no segundo termo? ¿Qué derivada? De D relação a dx? Ah, verdade. Aqui, né? Obrigado. Isso. Obrigado. Ok? Então temos nossas duas equações. Okay? Eu vou copiar elas novamente para a gente. Vou fazer o seguinte: a primeira vai ser lambda de x, 7 lambda de x. Temos que resolver essa equação em relação às equações diferenciais para obter os extremais igual a 0. Certo? Agora, a segunda equação eu vou multiplicar por 7, então, ambos lados da igualdade. Certo? Derivada em relação a x de' sobre raiz quadrada de 1 mais c igual a 0. Certo? E somar. Então, vamos obter o seguinte: menos derivada em relação a x de y' mais 7c' dividido por tudo isso mais c' quadrado, tá? Vai ser igual a 0. Beleza? Se isso vai ser igual a 0, então isto tem que ser uma constante. Okay? Agora, para que isso seja uma constante, o numerador e o denominador tem que ser constante. Okay? Ou simplesmente y' mais 7c1 tem que também ser uma constante. Então, para que isso seja uma constante, temos que y tem que ser igual a C2x mais C3 e C tem que ser igual a C4x mais C5, onde C2, C3, C4, C5 são constantes. Ok? Então, das condições de fronteira temos o seguinte: das condições de fronteira. Temos que y em 1 é igual a menos 1, y em 2 é igual a. Daqui temos então que menos 1 é igual a C2 mais C3 e 1 é igual a
C4, duas vezes C4, perdão, duas vezes, perdão, duas vezes C2, duas vezes C2 mais C3, ok? Então obtemos de aqui que C2 é igual a 2 e C3 é igual a menos 3. Então y é igual a 2x menos 3. Primeiro. Ok? Agora, nas condições de fronteira também podemos resolver isso para Z, certo? Então a gente tem que para C 0. Vamos ver o que acontece, porque eu fiz por outro método, tá? Beleza. Para C em 1 igual a 0. Para C em 2 igual a menos 1. 0 é igual a C4 mais C5. E em C2, em 2 seria 2 C4 mais C5. Certo? A ver se isto menos isto, então C4 é igual a menos 1 e C5 é igual a 1. Certo? Então temos que C é igual a 1 menos x. Certo? Também existe outra maneira de a gente poder resolver essa equação, da qual temos o seguinte: da minha equação de limitação, restrição ou vínculo, tenho que índice x menos 7 y mais c menos 22 é igual a 0. Eu derivo isso em relação a x, eu vou ter 15 menos 7y' mais c' igual a 0. Tá? E se eu tenho que y é igual a 2x menos 3, então se eu derivo isto, vou ter y' igual a 2. Certo? Isto substituo aqui, e eu vou ter que z' é igual a menos 1, certo? Que seria igual a C4. Ok? Então, é uma outra forma da gente poder determinar. E se eu integro isto, então vai ser C igual a menos x mais C5. Certo?
E de condições iniciais eu determino C5. Ou de condições de fronteira. Okay? Então, a gente temos uma outra forma de fazer isso. Beleza. Então, agora, as equações de Euler que obtivemos, e se a gente substitui então sabemos que C' é menos 1, Y' é 2, tá? E das equações de Euler, deixa eu voltar aqui, voltar mais isso. Se Y' é uma constante e Z' é outra constante, então a derivada, esta função entre parênteses, daqui e esta daqui, são uma constante. Constante, esta também constante. Ok? Constante. Beleza? Então, com isso, tenho que essa derivada vai ser nula e os I menos 7 lambda igual a 0 e lambda igual a 0. Então, a única solução para isso é que lambda seja 0. Então, lambda de x igual a 0. Ok? Agora, se lambda de x é igual a 0, então a minha distância, a mínima distância que eu tenho de L, Y, Z, vai ser então a integral de 0, perdão, de 1, cadê você? De 1 a 2, raiz quadrada de 1 mais y al cuadrado, que seria 4, mais z' al quadrado, que seria 1 de dx. Então, isto é igual a raiz quadrada de 6, certo? Que seria a comprimento, a menor comprimento da curva na superfície PC. Deixa eu ver aqui. Certo? Então, achar a curva que corresponde à distância mais curta entre os pontos. Certo? Então, achamos essas duas curvas, y e z, que pertencem a esta superfície, que passam por esses dois pontos. E além disso, a distância, essa menor distância, é igual a raiz quadrada de 6. Certo? Esta é uma superfície plana, certo? É um plano. Portanto, não é difícil. Podemos utilizar geometria, certo? Para a gente poder ver a distância entre o ponto A e o ponto B. Professor, Oi. a função não ficou faltando um x? Em qual? Que era integral de 1 até 2 de dx, né? Ficou. Então não ficaria raiz de 6 vezes x? Isso. De x de 1 a 2. Isso, aí faltou um x ali, né, na solução, não foi? Não, esse já é o valor numérico. Ou seja que 2 menos 1, 1. Dá 1. Vezes raiz quadrada de 6. Ah, tá bom, verdade. Verdade? Opa, falei besteira. Uhum. Beleza. Tá. Então lá a gente tem. Espera aqui, vem cá. Tá. Então, se vocês fazem a geometria
cálculo geométrico, a distância entre dois pontos. Esses dois pontos pertencem a esta superfície, então se vocês calculam a distância, é raiz quadrada de 6. Certo? Então, lá a gente vimos o caso em que temos uma curva, uma superfície e uma curva que passa por esses dois pontos com a menor distância. Então, aí aqui está a solução um pouco mais por partes para vocês. Este é o f estrela, certo? Toda esta expressão. Aqui derivadas uma por uma. Aqui as derivadas do Barphy em relação a x e z, y e z. Aqui as equações, estas são as minhas equações de Euler que eu tenho que resolver. Se for tudo dados alfanuméricos, como o primeiro exemplo. Então, simplesmente, eu tenho que chegar a este conjunto de equações. Certo? E como resolvo essas equações? Simplesmente com as condições de fronteira conhecidas, dadas. E com essa função Barphy, ok? Perdão. Ou seja, oi. Eu não entendi por que o lambda é igual a zero. Porque o lambda é igual a zero, tá? Cadê você? Aqui. E estas são as curvas. Certo? Você entendeu até estas equações 15 e 16, certo? Eu vou supor que entendeu. Então, Oi? você entendeu como chegamos a estas curvas 15 e 16? Sim. Certo? Tá. Essas curvas estão satisfazendo estas duas equações. Tá? Uhum. Agora, se eu derivo y em relação a x, eu vou ter y' igual a 2. Sim. E se eu derivo z em relação a x, z' é igual a 1, é igual a menos 1, certo? Certo. Tá? Agora, se eu substituo esses valores nesta expressão aqui, eu vou ter 2 sobre raiz quadrada de 6, certo? E eu tenho que derivar isso em relação a x. Então, Tá. isto é zero, isto é zero. Tá. Portanto, a única solução que temos dessas duas equações é lambda x igual a zero. Entendi. Tá? Agora, se minha superfície for outra, que não seja este plano, então aí as coisas já ficam um pouco mais cavernosas. Por quê? Porque eles já não vão ser simplesmente função de constantes, como neste caso, que não vai ser função de, por exemplo, x ao quadrado. Certo? Então aí já são outras coisas, um pouquinho mais complicadas. Aí já a solução já não seria lambda igual a zero. Tá? Beleza? Ok? Então, aqui neste exemplo, por exemplo, é um exercício para vocês, mas eu aqui, não, como vocês vão, não tem nenhum valor numérico. Tá? Neste exercício 1. Simplesmente, como eu falei, eu tenho que chegar a estas equações, alguma forma parecida a essas equações, na verdade, isso, uma forma parecida a estas equações, certo? E falar que se resolve essas equações com as condições de fronteira, tanto inicial e final, para poder obter as curvas ou a curva que extremizam este funcional, que seria o comprimento dessa curva, ou seja, a curva de menor comprimento que pertencem ou estão nesta superfície e que passam por estes dois pontos. Okay? E aqui um exemplo bem parecido, também é um plano,
determinar un esercício, perdão, determinar a distância mais curta entre os pontos A e B na superfície dada por esta expressão. Tá? Ok? Isso é para vocês. Dúvidas até aqui? Fácil, mole, mamão com açúcar, banana e mel. É o que estão falando. Nada? Beleza. Vamos então. Eu tenho uma dúvida. O fato do lambda ter sido 0 significa que nem precisava da restrição, então. Não. Nesse caso. Isso. Não precisaria da extensão. E os dois pontos já estariam na superfície, mesmo que a gente não tivesse a restrição. Uhum. Ah, entendi. Beleza. Tá? Como te falei, neste caso é um plano. Aham. Isso facilita muito. Aí você vai, com certeza, não precisa da restrição. Porque os dois, se você avalia os dois pontos, eles pertencem a este plano. Sim. Tá? Agora, se este não for um plano, senão uma superfície elíptica, por exemplo, aí esse lambda de jeito nenhum vai ser zero. Vai ser uma função de x. Aham. Tá? Ou, no mínimo, vai ser uma constante diferente de zero. Tá bom. Ao final, a gente conseguiu eliminar ele simplesmente, certo? O lambda. A gente não sabe que valor é lambda, certo? Então a gente trabalha inicialmente como se fosse qualquer valor diferente de zero. E ao final a gente calcula que é zero. Tá? Vamos lá então. Vamos aqui, vamos ver problemas variacionais do extremo condicionado, limitados pelo tipo bar-phi, funções y e funções y'. Certo? No caso anterior, simplesmente eram y, certo? Em função simplesmente das posições. Agora, neste caso, estamos dependendo das posições e das velocidades, se pode dizer assim, certo? Ou das variações derivadas em relação à variável x. Esse tipo é utilizado na mecânica teórica ou em mecânica analítica. Okay? Muito. Chamam-se holonômicas, porque elas pertencem tanto, dependem de posições e velocidades. Okay? Neste caso também pode se demonstrar a regra dos fatores que consistem em que o extremo condicional do funcional V é alcançado nas mesmas curvas que realizam o extremo incondicional do funcional lambda bar-phi. Tá? O mesmo que o caso anterior, só que agora esse bar-phi vai depender de velocidades e de posições. Mas a demonstração é um pouquinho mais complicada que no caso anterior. Okay? Então, este é um caso um pouco mais complicado para a gente poder resolver. Simplesmente é mencionado. Okay? Agora, se vamos a problemas variacionais do extremo condicionado, problemas isoperimétricos. Tá? Ok? E neste caso, temos que inicialmente eram chamados assim os problemas sobre a determinação de uma figura geométrica de superfície máxima com perímetro dado. A utilidade utiliza-se a denominação de problemas isométricos para uma classe muito mais geral de problemas, a saber, todos os problemas variacionais nos quais se pode achar o extremo do funcional, que depende de y e dos y', certo?
com as chamadas condições isoperimétricas, certo? Essas condições, limitações, neste caso, estão dadas por uma função integral, certo? Que vai ser uma constante, okay? De um limite inferior a um superior, onde L são constantes e M pode ser maior, menor ou igual a N. Por exemplo, as condições superiores não são tão rígidas como as condições diferenciais ou algébricas. Realmente as condições não se pode explicitar algumas funções y. Temos este comprimento de uma curva, tá? Ainda não podemos achar a equação da curva y, exceto no caso em que L é a distância mais curta entre os pontos dados. Pues esses problemas isoperimétricos podem ser reduzidos a problemas sobre um extremo condicional, considerando antes, por exemplo, na introdução de novas funções desconhecidas. Certo? Escrevemos essas funções como funções z de x, onde z na origem ou no ponto inicial é zero e a condição é igual a Li. Certo? Se tem z igual a Li, se subir, diferenciando z em relação a x, obtemos esta expressão, certo? Da equação 20, então vamos a ter c sub i' igual a f de i. Certo? Com isso, as condições integrais isoperimétricas, 9 destas condições, foram substituídas pelas condições diferenciais 21. Tá? Ou seja, aplicamos a regra dos fatores em lugar de investigar o extremo condicional do funcional com as condições dadas por esta expressão. Podemos investigar o extremo não condicional do funcional dado por esta expressão. Tá? É uma maneira de a gente podermos resolver esses problemas. Okay? No qual temos que f estrela vai ser f mais o somatório desses multiplicadores de Lagrange, lambda i, vezes fi menos zi'. E as equações de Euler, novamente, vão ser da mesma forma, para y e para os 6, ou em função das funções originais dadas por essas expressões. F sub i, aqui estão as f sub i, e aqui estão as f. Tá? E a derivada de lambda sub i igual a 0. Em algumas m equações obtém-se que todas as lambda i são constantes e as primeiras n equações coincidem com as equações de Euler para um funcional. Desse modo, obtém-se a seguinte regra: para determinar a condição necessária do problema isoperimétrico, da determinação do extremo do funcional, com as condições estas isoperimétricas, é preciso formar o funcional auxiliar, certo? F mais somatório lambda i fi, onde lambda i são constantes, e escrever suas equações de Euler. Certo? As constantes arbitrárias da solução geral do sistema de equações de Euler e as constantes lambda determinantes das condições de fronteira e das condições isoperimétricas. Certo? Okay. É bom por esse caminho. Se eu integro isto em relação a x, eu vou ter x menos lambda y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado igual a C1, que seria uma constante.
Esse integral, se eu integro isto em relação a x, eu vou ter isso. Então, vou ter x menos C1 igual a menos lambda al cuadrado. Y' al cuadrado. Y le elevo al cuadrado. Y menos y cuadrado sobre 1 más y cuadrado. Sería x menos c1 sobre lambda, todo esto al cuadrado, igual a y cuadrado sobre 1 menos c1 sobre lambda al cuadrado. Y igual a x menos c1 sobre lambda sobre, a gente já tira quadrado disto, a gente tira isso. Então daqui, Professor, aquela relação tá certa, assim, do slide. é? É, tira o mínimo múltiplo comum lá, aí vai cortar a raiz. Aí na hora que corta a raiz, ele vai tirar aquele termo do menos lambda de y' ao quadrado. Aí vai ficar só o termo de lambda, que é o lambda vezes 1, né? Aí quando você passa para o outro lado, ele fica negativo. Aí dá certinho a segunda equação. Tá. Você substituindo essas F estrela, né? Isso. Tá. Aí, se você pega o segundo termo, esse lambda raiz de 1 mais y', você divide ele por raiz de 1 mais y' ao quadrado e multiplica isso, aí você consegue fazer a subtração com outro termo. Aí vai ter raiz vezes raiz, então vai ficar lambda vezes 1 mais y' ao quadrado. Aí vai ficar lambda mais lambda y' ao quadrado. O lambda com y' corta com o termo do lado e só sobra lambda sobre raiz de 1 mais y' ao quadrado. E quando você passa para o outro lado, ele fica negativo. Isso. Tá. Beleza. Eu acho que isso.
Do jeito que eu estou fazendo, a gente vai chegar à mesma, Vai. vai chegar à mesma solução, Aham. certo? Porque aqui a gente, daqui a gente pode ver que y vai ser igual a isso, seria derivada disso. Então y vai ser igual a raiz quadrada, acho que aqui é menos isso, 1 menos x menos c1 sobre lambda ao quadrado, e aqui e lambda, aqui lambda menos, mais esses dois. Ou seja, menos c, se eu elevo ao quadrado isto vai ser lambda vezes 1 menos c menos c1 sobre lambda ao quadrado. E isso vai ser lambda ao quadrado menos x menos c1 ao quadrado. Então vai ser x menos c1 ao quadrado mais y menos c2 ao quadrado igual a lambda ao quadrado. Certo? É a mesma solução, só que o procedimento é outro, né? Tá? Porque eu não consigo enxergar esta relação. Eu simplesmente consigo enxergar estas relações. Tá? Essas derivadas, né? Estas são as equações de Euler. Simplesmente obtendo essas equações de Euler, a gente não é que esteja errado o que se está fazendo aqui, mas eu não estou entendendo como ele passa daqui a aqui, tá? Beleza? Assim que eu descobrir, eu falo. Tá bom. Obviamente o Pedro, né? Isso. Pedro conseguiu entender esse procedimento, tá? Mas o que eu mostrei a vocês aqui, cadê? Ah, tá bem. Aqui é simplesmente um outro procedimento que pode ser seguido, tá? Deixa eu ver aqui, daqui, tá? Então, a partir daqui, estas são das equações de Euler, certo? Isto. Eu integrei em x, eu tenho essa equação. Agora, eu quero determinar o y', certo? Que seria outra equação. Então, o y', fiz todo este procedimento. Aqui integrei também em y, em x, certo? Então, aqui vou ter y vai ser igual a integral de isso, então estes de x, certo? Então isso é raiz quadrada isso, raiz quadrada desse x menos y, o que a gente vê aqui, e sobre lambda, certo? Isso é a inversa do numerador de x, certo? Que seria 1 sobre lambda, a inversa é lambda, por isso é lambda aqui, menos lambda, certo? Mais, ou não, mais lambda, né? Mais lambda, eu acho. Mais C2. Certo? E aqui encontro essa relação, a mesma relação que ele determinou, mas se fez aqui nas notas de aula com funções trigonométricas. Tá?
Okay? Aqui ele vai supor que y' é igual a tangente de P. Então temos que isto vai ser menos lambda cosseno de P. Então vai ser dy vai ser dx vai ser igual a lambda cosseno de P delta de P. Então x vai ser lambda seno de P mais C sub 2. E aqui temos x menos C sub 1, y menos C sub 1. Se a gente soma ao quadrado, vamos obter que este é uma equação de uma família de circunferências com centros em x igual a C sub 2 e y igual a C sub 1, obviamente que dependem das condições de fronteira, e lambda também depende da condição de fronteira, e neste caso ele vai ser uma constante, certo? Então, o que podemos afirmar? As constantes C1, C2 e lambda determinam-se das condições de fronteira, certo? Destas três condições, certo? Calculo y0 e y1. Dessas condições eu posso obter C sub 2 e lambda, ou lambda, isso para condições x, porque vamos ter três incógnitas, três equações. Aqui temos três condições, então três constantes para determinar três condições, três equações, portanto podemos determinar C1, C2 e lambda. Okay? Aqui neste caso, eu sei que tem muitas dúvidas em relação a isso. Para vocês, para os sobreviventes, certo? Dúvidas? Por enquanto não, professor. Nada? Amanda, Ettore, Guilherme, Leandro, Pedro não. Vitor? Não fiquem acanhados, perguntem tudo o que puderem. Não existe pergunta. Professor, Sim. depois você vai disponibilizar a sua resolução, né? Qual? O vídeo ou os slides? Não, os slides eu tenho. A resolução que você fez, que é diferente. Sim. Se vou disponibilizar no site. Com um rascunho, né? Estou botando como rascunho. Eu rabisco aqui, ou rabisco, eu acho, certo? Eu se vou disponibilizar sim. Ok. Tá. Tá, só um segundo procedimento. Sei lá, vamos ver. Cada um vai do jeito que aprender, como eu falo. Não existe pergunta tonta ou boba, né? Certo? Senão, de repente, pergunta mal interpretada. Por acharem que não está ao nível ou qualquer coisa. Sempre é bom perguntar, qualquer dúvida, pergunte pelo mais boba que vocês achem que seja a pergunta. É bom perguntar. Então, vamos lá. Certo? Este é um outro caso, certo? Na qual diz achar a forma de uma corda absolutamente flexível, inextensível e homogênea de comprimento L, fixada nos pontos A e B, com a gravidade na posição de equilíbrio, deve ocupar a posição mais baixa. O problema se reduz a achar o mínimo do momento estático P com relação ao eixo X. Então, investiga-se o extremão do funcional, certo? Este é o potencial estático, dada pela esta integral, é o que temos que extremizar, e minha condição é mínimo comprimento, certo? Na corda flexível inextensível no comprimento L, certo?
achar o mínimo do potencial estático, certo? Com essa corda flexível, inextensível e homogênea. Okay? Tá, então temos este nossa funcional auxiliar. Eu acho que é da mesma forma da anterior. Ah, não. É parecida. Certo? Ok. Temos esse nosso funcional auxiliar, dado no funcional, e minha restrição com este multiplicador de Lagrange, que vai ser uma constante, para a qual a primeira integral da equação de Euler é dada por esta expressão. Novamente, igual que no caso anterior, ele considera este f duas estrelas menos, certo? Y mais lambda vezes a derivada disto em relação a y', certo? E isso igual a uma constante. De onde vai ter esta expressão? E novamente, com a forma de trigonométrica, agora mais com senos hiperbólicos, ou funções senos e cossenos hiperbólicos, vai a resolver o problema. Lembrando que cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Então, vai substituir todas essas relações por essas de cosseno hiperbólico. Vai determinar dx, certo? Nesse caso x. Primeiro determinar dx. E eliminando o p, essa função, essa variável auxiliar que utilizou para resolver essa derivada, esta integral, tá? Porque ela não é tão trivial como no caso anterior. A gente temos essa relação, que é uma família de catenárias, que ele fala. E também pode ser feitas do modo que como eu resolvi aquele outro exercício, mas teria que ver se é evidente podermos utilizar essas funções derivadas, né? Como no caso, deixa eu mostrar aqui, como no caso aqui, certo? Esta relação é relativamente evidente, certo? Porque essa é uma integral, certo? Estamos trabalhando esta integral. E se a gente vê, isto é a derivada, e isto é a raiz quadrada, certo? Quando você deriva isso em relação a x, você vai ter aproximadamente essa, ou vai ter essa expressão, certo? Então, descobrimos que isto é a derivada de uma raiz quadrada. Se eu integro, então eu vou ter a raiz quadrada, certo? Mas lembrando que o fator do denominador do x tem que ser multiplicado pela inversa, né? Nesse caso é 1 sobre lambda, é o coeficiente deste x aqui. Então 1 sobre lambda é lambda, certo? Como aparece no caso na seguinte página. Aqui, certo? Então é algo bem direto neste caso, né? No que estamos vendo agora, eu acho que esta relação, se a gente partimos das equações de Euler, tudo, vamos a chegar a alguma relação parecida a esta, mas a gente não podemos obter um y' em função de x, certo? Como no caso anterior. A gente conseguimos obter um y' em função de x. Aqui não, certo? Seria uma tentativa fazer isso, né? Certo?
E aqui um pequeno exercício para vocês, que é entre todas as curvas de comprimento L no semiplano superior, passando pelos pontos menos A0 e A0, encontre aquela que, junto com o intervalo menos AA, abrange a maior área. Estamos procurando a função y igual a y de x, para o qual a integral leva a um maior valor sujeito às condições. Certo? Então, este é meu funcional de área. Calcula a área nesse intervalo. Leva a maior valor sujeito às condições. Condições de fronteira. 0, 0. Esta é minha condição isoperimétrica, que seria o comprimento, né, desse segmento, dessa curva, tá? Igual a L. Isso seria um exercício para vocês. É bem simples, não há maior dificuldade. Eu acho que a gente até só que está de outra maneira proposta. Aqui. Isso. É a mesma. Só que neste caso simplesmente lá está como condições, certo, de menos A. Certo, aqui já está simplesmente uma condição mais geral de x sub 0 a x sub 1. Okay? Dúvidas?